Olá, a TV Leges abre mais um espaço para discutir um tema que interessa a toda a sociedade: a aposentadoria dos servidores públicos. Tramita no Congresso Nacional o projeto de lei 1992 de 2007. O objetivo do governo federal é igualar os direitos dos servidores civis federais aos dos trabalhadores da iniciativa privada. Esse nivelamento, porém, ficará limitado ao aspecto previdenciário, já que os empregados do setor privado dispõem de direitos que não são extensivos aos servidores. Veja na reportagem quais são os argumentos do governo para aprovar o projeto. Esse projeto traz uma alteração significativa no regime de aposentadorias dos servidores públicos, porque ele pretende introduzir um teto salarial que hoje só está presente no regime geral da Previdência, que é um teto no valor de R$ 3.691. A preocupação do Poder Executivo é que o atual regime de previdência complementar do servidor público, o ano passado, ele trouxe um déficit da ordem de 51 bilhões de reais. A presidenta pediu um regime de urgência para a sua tramitação, tendo em vista que o governo se sente compelido a fazer isso em face do déficit. Para discutir este tema, neste primeiro bloco, eu converso com Álvaro Solon, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil e também presidente da Anfip. E também quem vai falar com a gente é a Luciene Pereira, que além de ser auditora do TCU, é segunda vice-presidente do Sindileges. Álvaro, nós acabamos de ver o depoimento do ministro da Previdência comentando sobre o déficit hoje do servidor federal aí na casa dos 51 bilhões de reais. O senhor concorda com esses números? Não só discordo, como digo que isso é um equívoco, é uma premissa falsa, porque o déficit apregoado, além de ser histórico, é uma dívida histórica, ele não é dos 51 bilhões, ou dos 56 bilhões, ou dos 60 bilhões que o governo apregoa, né? Porque daí deve ser retirado os militares, os servidores do Distrito Federal e dos territórios. Então, esse pseudo-déficit cairia para 30 bilhões de reais. E, além do mais, é uma dívida histórica, desde antes de 93, quando os servidores não contribuíam para o seu plano de seguridade social. Desde 93, os servidores contribuem com 11% do total da sua remuneração. E com a emenda 41 e as regras ali estabelecidas, há estudos feitos pela Anfip de que somente com 26 anos você poderia fazer face a um custeio para a aposentadoria integral. Então, nas regras atuais, o sistema é extremamente saudável e o governo esconde esses fatos. Luciene, e na sua opinião, o que há de verdade e o que há de mito nesses números apresentados pelo governo federal a respeito aí desse déficit do servidor federal? Não, eu acho que o Álvaro foi super feliz na contextualização dele, né? O governo, ele apresenta um número para a sociedade, colocando a sociedade contra o servidor público e, na verdade, o déficit, o que chama de déficit, o que também não é correto, porque já que esse cálculo ele é muito mais complexo e tem que se considerar muitos fatores, como, por exemplo, a parcela de contribuição do Estado, que sempre foi muito ausente em termos de contribuição patronal. Apenas a partir do ano de 2004 que a União passou a contribuir com 22%. A gente tem vários estados e municípios que não seguem isso, que é o mínimo que as empresas contribuem para o INSS. Então, falar de déficit somente com o confronto das despesas e receitas previdenciárias é reduzir uma matéria extremamente complexa a um cálculo muito simples que não espelha a verdade, né? Então, esse é um primeiro ponto que a gente tem que ressaltar. Mas, considerando essa forma simplista de fazer o cálculo, a gente precisa separar
os números por poderes e órgãos. E aí fica muito claro que a maior parte do déficit está concentrada no poder executivo, e aí quando a gente analisa, vê que você tem vários ministérios que são basicamente formados por terceirizados, por excesso de cargos em comissão, que ocupam as funções de servidores que eram para ser servidores de carreira. Então, os servidores antigos vão se aposentando e os novos não entram para equilibrar esse regime próprio. Então, é óbvio que você tem um desequilíbrio muito grande. Outro aspecto é a questão dos 540, 550 mil seletistas que foram incorporados ao regime próprio em 1990, com base na Constituição de 88. Então, esses servidores contribuíram historicamente para o INSS e hoje se aposentam pelo regime próprio. E o INSS não faz a compensação ao regime próprio federal. Ele compensa o regime próprio estadual e municipal, porque por meio disso ele faz a política eleitoral do governo federal, ele utiliza o INSS e aí é simpático dar dinheiro para estados e municípios. Agora, para compensar o regime próprio do servidor público federal, não. Então acaba que o servidor público federal ele paga um preço muito alto por políticas eleitoreiras que acabam sendo feitas dentro desse tabuleiro complexo que é a nossa federação. E nessa ansiedade do governo de querer logo aprovar esse fundo de pensão, que é o FUNPRESP, aí, que está em tramitação no Congresso Nacional, vem aí o projeto de lei 1992. Álvaro, na sua opinião, quais são as falhas que você identifica na Previdência Complementar do PL 1992? Antes de discutir o PL 1992, tem que discutir quais as premissas que levam o governo a entender que há que se ter um regime de urgência para a discussão dessa matéria. E nós dissemos que o déficit é um mito, mas isso é uma guerra, né? E nós aprendemos que na guerra a primeira vítima é a verdade. Então, não há verdade quanto ao déficit. Nós entendemos que é desnecessário a construção de uma previdência complementar, porque nos moldes atuais o projeto e a previdência complementar é extremamente saudável, mas há que se registrar algumas questões que são importantes. Primeiro, a Constituição Federal, com um artigo introduzido pela emenda 20 de 98, disse que o governo deveria constituir um fundo de ativos para fazer face ao custeio da previdência complementar dos servidores. E desde 98 essa matéria não foi tocada pelo governo. Essa sim deveria receber um tratamento de urgência, né? E o projeto de lei em si, ele é falho, primeiro, porque para se construir uma previdência complementar, primeiro discute-se quais são os benefícios que vão ser oferecidos à população dos servidores. E nós sabemos que, no mínimo, há que se ter a aposentadoria e as pensões. E o que o governo propõe de 8,5 agora, antes diria que era 7,5, é insuficiente. Eu tenho dito que o governo está querendo pegar um pé 42 e colocar num sapato 35. Não há como, é insuficiente. Se hoje o governo diz que no modelo atual há um déficit, e no modelo atual há uma contribuição de 11% dos servidores e 22% do governo, mesmo que virtualmente, isso perfaz 33%, como que 17% vai ser suficiente? Em nenhum país do mundo civilizado há uma contribuição tão irrisória. O próprio governo, no projeto de lei, no relatório do deputado Berzoini, do deputado Carvalho e outros, ele diz que o México é mais de 10%, o Chile é mais de 10%, a Argentina também. Então, como que nós vamos ter um financiamento de 17% para custear os chamados benefícios de risco? A aposentadoria por invalidez, pensão por morte, e mais a chamada aposentadoria programada com 17%. É insuficiente. O governo até hoje não divulgou a tabela contendo todos esses cálculos. Para que o debate fosse saudável, essa tabela deveria estar junto com o projeto. É a tabela que diz quanto que os servidores vão contribuir, por quanto tempo, e no final, qual é o benefício que eles vão receber. Dizem que o governo trabalha
com uma possibilidade de que o servidor tenha, no final de todo o seu tempo de contribuição, 60% do último salário. Né? Mas isso são todas o quê? Conjecturas. E isso é extremamente pernicioso para uma discussão de previdência social que é matéria de longo prazo. Né? Se nós temos uma reforma de 2003, que não temos nem 10 anos dela, o governo está querendo criar um outro tipo de previdência agora por lei ordinária, né? Isso é um desrespeito para com os servidores. Mas o que eu gostaria de alertar a população, que em jogo está uma coisa muito maior, que é qual é o tipo de Estados que nós queremos. Na realidade, esse projeto ele vem para acabar com o Estado brasileiro. Tá certo, Álvaro. Muito obrigada pela sua entrevista. E no próximo bloco nós continuamos debatendo sobre a Previdência Complementar dos Servidores, também com uma especialista no assunto. Até já!